Doutor Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia pelo Mackenzie, agora sim conosco. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, é claro que é muito cedo, nós não temos muita informação ainda, as notícias vão chegando, mas eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a perfil, a questões como essa envolvendo escolas, a sociedade que é envolvida na escola, é uma comunidade no centro de Suzano, mas é uma comunidade bastante grande, são 1.000 alunos, isso envolve não só os pais, as mães, os familiares. Queria que o senhor falasse em relação a possíveis motivos e causas, doutor. Eu conheço Suzano e acompanho há muitos anos o processo de urbanização e o processo de socialização em Suzano, inclusive por causa do time de vôlei, né? Que era o Suzano Repórter. Então, eu venho acompanhando esse fenômeno que não é tipicamente nem peculiar só a cidade de Suzano. Eu diria que é das cidades satélites das metrópoles no Brasil. A gente percebe uma deterioração muito grande, uma deterioração acelerada nos processos de socialização. A violência começa a imperar cada vez mais e cada vez mais cedo. Então, a escola é uma caixa de ressonância. É o primeiro lugar aonde repercute esse tratamento de hostilidade que vai substituindo a característica dessas cidades satélites das metrópoles. Isso tem acontecido no Nordeste, no estado do Rio, de maneira muito avassaladora. E agora nós temos esse episódio aqui que é emblemático. Quer dizer, esses adolescentes tendo esse comportamento que a gente pode chamar que é culminante. É a ponta da linha que joga na contingência do crime. Quer dizer, a violência urbana no crime na adolescência. É esse o perfil básico. Vitor Brown. Agora, doutor, o coronel Salles, mais cedo durante o pronunciamento, até chegou a mencionar que os dois jovens seriam pessoas que não estão nas suas faculdades, nas faculdades mentais, né? Até o momento, pelo que a gente já tem de informações e pelos indícios de que foi mesmo um ataque premeditado, de que esses jovens já planejavam esse massacre há algum tempo, de que carregavam um arsenal junto com eles, dá para dizer isso, que são pessoas que não estão nas suas faculdades mentais, ou que se tratam de sociopatas, psicopatas, enfim, já dá para fazer algum tipo de afirmação nesse sentido? Eu acho o seguinte, nós temos acompanhado, não só nesse caso, mas em casos parecidos, uma discussão da sociedade a respeito da sociopatia como explicação da ocorrência de crime. É uma questão altamente polêmica. Quer dizer, se você partir do pressuposto que todo indivíduo que comete um assassinato já ultrapassou as regras ou normas de conduta mediana, você pode dizer que o indivíduo é um sociopata. Sociopata no sentido de que ele não tem o controle dos seus impulsos criminosos. Agora, é uma zona cinzenta, porque se nós jogarmos sempre na sociopatia, praticamente você deixa de lado a responsabilidade diante do Código Penal. Quer dizer, ninguém mais passa a ser responsável pelo crime que comete, principalmente crime de morte. O sujeito que mata uma mulher, ele pode ser considerado sujeito normal, entre aspas? É um comportamento admissível? Claro Quer dizer, que não. se nós imaginamos... Pois não, desculpe. Não, obviamente que não, né, doutor? Exatamente. Quer dizer, mas em compensação, se nós jogarmos todo indivíduo que comete qualquer forma de crime, principalmente crimes dessa natureza, como sociopata, uma parte de criminosos fica com seus comportamentos atenuados e praticamente são considerados não responsáveis, né? Ou seja, não imputáveis, né? Então, atribuir ataques assim a um problema psicológico acaba abrindo um precedente perigoso e acaba justificando outras situações parecidas. Eu acho que é preciso, sim, responsabilizar. Os dois rapazes
na minha opinião, mesmo que tivessem um comportamento que não era exatamente o da mediania, o comportamento médio da sua idade, mas eles eram responsáveis. Eles acordavam de manhã, tomavam café, dormiam à noite nas suas casas, ou seja, eles cumpriam a média do movimento de cidadania. Não pode ser considerado um sociopata. Agora, o doutor, em relação à escola, né? A gente tem outros casos envolvendo escola, a gente tem a tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro, a própria escola Columbine nos Estados Unidos, que é um caso emblemático, virou filme até, inclusive. No caso de ex-alunos ou de próprios alunos envolvidos com essa escola, eles voltam à escola ou por vingança, ou porque sofriam bullying. Tem muito desse perfil também, doutor? Vamos considerar o seguinte: a escola, de certa maneira, é a estação que vai fazer a baldeação entre a família e a sociedade. É uma espécie de tempo e espaço que a criança e o jovem vai frequentar para entrar no mundo social mais amplo, que não é o da família. A escola, não só no Brasil, mas contemporaneamente em todo o mundo, nós sabemos que a escola está em crise, principalmente com os recursos tecnológicos avançados da internet. Quer dizer, a escola é uma provedora só de conhecimento. Se ela é também um local de socialização, os grandes conflitos sociais da nossa época, os conflitos sociais relacionados com a questão do sexo, com a questão de raça, com a questão da pobreza, da exclusão, da inclusão, ideológicos, políticos, os conflitos de família. A escola passou a ser o palco de todos esses conflitos. E aí é compreensível que em determinados instantes, jovens que não conseguem se ajustar reajam de maneira violenta. Quando eu digo é compreensível, não é justificável. Existe hoje também, infelizmente, uma tendência muito grande de alguns estudiosos de confundirem compreender e justificar. Dá para entender a reação, mas isso não significa, obviamente, justificar. Aí entra também uma questão moral, né? Pois é, estamos ouvindo aqui o doutor Jacó Pinheiro, doutor em psicologia. Para você que chega agora, os números vão sendo atualizados a todo instante. São 10 mortos depois desse massacre na escola de Suzano. Os 2 jovens que atiraram e cometeram suicídio na sequência, além de 8 pessoas que foram mortas por eles. Agora, doutor Jacó, além das vítimas, das crianças, dos jovens que morreram nesse massacre, há ainda várias outras que assistiram a essas cenas, né? Que viram tudo acontecer. Para essas crianças, como é que fica agora a sequência? Como vai ser esse trabalho por parte das equipes médicas para trabalhar esse trauma que essas crianças podem vir a desenvolver a partir de agora? Inclusive, o governador João Dória falou sobre isso mais cedo no pronunciamento que ele fez. Ele mencionou que o Estado e a Prefeitura de Suzano vão disponibilizar às vítimas assistência médica, incluindo assistência psicológica. Como vai ser esse trabalho? Como os médicos podem trabalhar nesse sentido? O trabalho vai ter que ser feito, na minha opinião, através de psicoterapia individual e psicoterapia de grupo. São as duas grandes técnicas que a psicologia clínica e a psicologia social devem oferecer para essas crianças, para esses adolescentes e até para as famílias. Nós temos que compreender, e você colocou muito bem, é um trauma e é uma marcação na idade de formação. Quer dizer, eles estão se formando enquanto personalidade. Essas marcas precisam ser discutidas, precisam ser compreendidas até a superação. Senão, vamos ter problemas decorrentes disso. Agora, de qualquer maneira, vamos também registrar aqui um fato. O adolescente que mata e que se mata, ele está manifestando, ele está mandando uma mensagem. E qual é a mensagem que está mandando? A mensagem de incompetência, incapacidade de conviver.
Então nós temos que compreender que talvez a sociedade, e talvez até eu usando essa palavra, esse vocábulo talvez, eu esteja sendo muito delicado. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. Doutor, estamos conversando aqui na Jovem Pan com o doutor Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia pelo Mackenzie, 12:18. Agora, doutor, nós tivemos acesso a algumas imagens, infelizmente são imagens do crime, são imagens dos atiradores, são imagens fortes. Nós obviamente não estamos exibindo isso aqui na Jovem Pan, mas o que a gente constata é que esses jovens, eles estavam, pelo menos um deles estava com uma máscara, uma faixa na boca, e essa faixa tinha um desenho de uma caveira, e ele também estava com um agasalho preto, tinha luvas. Isso pode ajudar a traçar um perfil de uma pessoa como essa? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Veja bem, nós, durante décadas a fio, temos visto uma espécie de condescendência com uma cultura da violência. Alguns anos atrás eu dei um depoimento no Senado, na CPI da violência urbana, no qual eu advertia que a sociedade brasileira estava tomando uma posição muito tolerante, até de magnificar o bandido. Uma espécie de ideia de que o herói bandido é alguém que também pode ser considerado bem-sucedido e, portanto, aprovado. Ou seja, ao invés do jovem ter como modelo um indivíduo bem comportado, trabalhador, que obedece às regras sociais, que respeita seu semelhante, o que é que a gente tem visto? Através, frequentemente, até de música, enfim, todos nós somos testemunhas de um sentimento generalizado de condescendência e tolerância com o ladrão, com o bandido, com o assassino. Isto implica em pagar um preço. Eu creio que esse episódio de hoje tem que ser um alerta e uma advertência. A sociedade tem que acordar para o fato de que o modelo para o adolescente tem que ser o professor. É o professor que é o modelo. Agora, se permite que o professor seja desqualificado, desmoralizado, agredido, e o pilantra, o traficante, o bandido, até o assassino, seja visto como mito, fantasiado, com a caveira e assim por diante, é uma espécie de social fascismo da criminologia, do crime. Quer dizer, você cria uma ideologia de bandidagem e o jovem fica sujeito a isso. Pois é, doutor, e o que chama atenção é que os jovens, possivelmente, ao já elaborar esse plano, ao elaborar esse massacre que aconteceu hoje, já pensavam também no suicídio, né? Ou seja, eles já não, em nenhum momento, talvez, pensaram em cometer os crimes como um criminoso comum faria, né? Cometendo o crime fugindo na sequência ou cometendo o crime sem deixar provas, né? Em casos assim, o suicídio é sempre inerente ao plano, né? Não é só um plano de homicídio, mas também um plano de suicídio que já vem junto com o restante, né? Exatamente. E aí, eu acho que fortalece a minha tese de que se trata de uma cultura que penetra no mais profundo do inconsciente. E qual é essa penetração no inconsciente? De que a morte fica sendo banalizada. Não tem importância morrer, porque o sujeito vai renascer no próximo capítulo. O sujeito vai renascer no próximo capítulo. Isso para o jovem é extremamente sedutor. Quer dizer, a morte é banalizada. Nós temos que levar em conta que ou nós valorizamos a vida de todos os seres humanos, dos que são diferentes, dos que nós discordamos, dos que não são companheiros nossos, dos que são adversários, e também a nossa própria vida. Porque senão acontece isso. Não tem importância me suicidar. Mesmo porque, repetindo,
no próximo capítulo eu renasço. Não vai renascer, não. Vai virar cadáver e vai ser enterrado. Doutor Jacó, mais uma questão que eu gostaria de fazer para o senhor. Sei que o senhor tem compromissos, mas gentilmente o senhor está nos atendendo. Não, mas esse compromisso social, claro, ele é fundamental. É fundamental. Discussão. Doutor, a minha pergunta é o seguinte: essa é uma discussão que é feita muito nos Estados Unidos, porque quando tem um ataque a uma escola, a uma universidade, lá é muito comum isso. Claro que as emissoras interrompem a programação, começam a transmitir, é um fato público que as pessoas precisam ser informadas. De que maneira, entre aspas, publicizar isso gera outros ataques como esse? Eu acho que a sua pergunta é extremamente didática. A sua pergunta tem uma finalidade pedagógica. Qual é o papel da mídia diante de crimes dessa natureza? Essa é uma discussão que precisa também ser instaurada. Eu acho que é muito importante que se dê notícia, que se publique, que se dê informação, que haja transparência, mas que não seja uma transparência escandalosa que acaba valorizando o acontecimento. Nós sabemos que a gente vive na sociedade de espetáculo. O jovem quer aparecer, ninguém quer ficar no anonimato, mesmo que pague um preço muito alto. E é exatamente por isso, meu caro, que eu estou usando essa linguagem. Eu acredito que deva ser a linguagem do especialista, do jornalista, do psicólogo, do sociólogo, do governante, do professor, que é uma linguagem que não pode ser uma linguagem mimimi, tati-bitati. Tem que ser uma linguagem corajosa, honesta, de interlocução. Dizer, jovem, a sua vida é muito importante. Aprenda a sublimar, aprenda a conviver com os conflitos. Vamos fazer um esforço em comum. Olha que desgraça, olha que tragédia. Nesse sentido, eu acho que o papel de vocês, da Jovem Pan, está sendo um papel altamente didático. Pois é, né, doutor? E como a gente falava mais cedo, ainda não dá para atribuir nenhum diagnóstico, isso talvez nunca possa ser feito sobre o que provocou isso, mas dá, o que provocou esse caso específico, mas dá para prevenir outros no futuro, a partir desse episódio? Eu estou absolutamente convicto de que dá para prevenir e que essa prevenção, inclusive, é uma obrigação, é um dever do Estado. O Estado tem o dever, junto, obviamente, com todos os estamentos da sociedade, da mídia, dos profissionais, sociólogos, psicólogos, advogados, juízes, professores, todos têm uma responsabilidade. Existe uma ideia muito interessante quando se discute psicologia do crime, que é o seguinte: o crime dificilmente pode ser considerado solitário, ainda mais um crime como esse, que foi um crime cometido por dois jovens, com todas as preparações, com todo o cenário. Tudo isto é uma lição. A sociedade tem que aprender a lição e reverberar a lição e responder a lição. Como é que responde? E a tua pergunta anterior permite que a gente possa afirmar. Vamos conversar a respeito, vamos discutir sobre isso em todas as escolas do Brasil. Verificar quais as causas desse sofrimento tão agudo. Vamos entender que esses dois jovens estavam sofrendo. E esses dois jovens estavam sofrendo. A atitude deles, e até o suicídio comprova isso, uma consciência de culpa muito forte. Quer dizer, não vamos simplificar. São monstros, são bandidos, são sociopatas. Essa é uma maneira de qualificação que acaba implicando em simplificar o que é complexo. Doutor Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia pelo Mackenzie. Doutor, olha, obrigado pela gentileza, por nos atender, por fazer avaliações, mesmo que no calor da hora nós não temos ainda todas as informações, mas as explicações do senhor são importantes para que nós possamos entender um pouco mais o que realmente aconteceu. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês.